eu comecei a pensar de que muitas das vezes nós não entendemos o que verdadeiramente é este momento de Santa Ceia. Ou nós o elevamos a um nível, ou nós o colocamos num nível em que ele não deve estar. Porque muitas das vezes, ou eu venho no domingo de Santa Ceia por tradição, por ser evangélico, e saber que sempre o primeiro domingo do mês é o domingo de Santa Ceia, ou eu venho à procura de uma proteção espiritual para o resto do mês, ou verdadeiramente eu entendi o que é o momento de Santa Ceia. Sabe, irmãos, e se nós fizermos um diagnóstico em nós mesmos, e fôssemos sinceros, nós vamos ver que existe uma pequena patologia na nossa fé. Existe um pequeno ferimento, uma pequena doença, aquilo que você queira de chamar, da nossa fé. Que muitas das vezes é a inversão dos medos, ou a inversão de valores. O qual eu acredito maior valor em algo que não é tão valoroso assim. Sabe, irmãos, e muitas das vezes nós viemos aqui no culto, muitas das vezes nós voltamos ao momento de Santa Ceia, muitas das vezes nós nos entregamos ao Senhor, nos debruçamos aqui em frente ao altar, muitas das vezes com medo da opressão do diabo. E até mesmo tentando fugir das setas que o maligno tem, das maldições que ele pode vir a lançar sobre nós, da fúria do inferno sobre nós. Mas nós somos muito tendenciosos a andar com o Senhor. Porque muitas das vezes nós temos muito medo do diabo, mas nós não temos nenhuma, nem sequer, passa pela nossa cabeça, um temor por quem é Deus. E nós vamos vivendo essa vida tentando fugir da opressão do diabo, mas nós vamos vivendo uma vida com qual o pecado contra o nosso Deus é indiferente. Vivemos uma vida indiferente ao nosso Senhor e tememos o diabo. O que deveria ser o contrário. A Bíblia vai nos falar em Romanos capítulo 3, versículo 18. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. E com esse tipo de pensamento, que não é de hoje, mas desde a altura dos discípulos, e até depois para os pais da igreja, Martinho Lutero ele tem uma frase muito icônica. Se calhar alguns aqui vão conhecer. Martinho Lutero tem uma frase que diz assim: o diabo é o diabo de Deus. E o que isso muda com relação à nossa fé? Muda de que o diabo nunca será um oposto equivalente a Deus. Porque muitas das vezes a nossa fé ela é dúbia a achar que existe uma dualidade, de que existe uma luta do bem contra o mal, de que no fim o diabo será um inimigo de Deus. Então a gente passa a nossa vida cristã inteira com medo do diabo, achando que ele é o inimigo de Deus. Mas a Bíblia não diz que ele é o inimigo de Deus. Ele é o inimigo das nossas almas. Jonathan Edwards, na sua maior pregação, que tem como título Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele não traz uma perspectiva do medo do diabo, mas ele traz uma realidade, o qual a nossa sã consciência tem que ser elevada à santidade de quem Deus é. Mas muitas vezes nós somos presos em amarras do diabo, achando que nós o devemos temer, quando nós devemos obedecer a Deus. E junto com os irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos abrir
o Salmo número 2. Eu gostaria que nós pudéssemos o ler em partes, amém? O Salmo número 2, ele não tem, como é que eu posso dizer, ele não tem um autor em específico, mas os estudiosos, teólogos, a respeito desse salmo, eles chegaram à conclusão que ele é um salmo messiânico. E o que isso quer dizer? É um salmo qual fala de Jesus, da obra que Cristo veio fazer, não em corpo humano, mas o que ele fará com o seu propósito enquanto Messias. Amém? E o Salmo capítulo 2, dos versículos de 1 ao 3, a palavra diz: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Este salmo ele começa com uma pergunta: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Em outras traduções, a palavra enfurecer ela é substituída por amotinar, que significa formar um montim, que significa uma facção, algo que vai contra, um grupo de pessoas que vai contra um regime, enfim. E essa palavra, no seu original hebraico, esse motim, ele tem como tradução vozes de muitas águas. Ou muitas das vezes ele também tem como tradução águas, como o som de águas que batem sobre os rochedos. E muitas das vezes, o que acontece nos nossos corações é um motim contra Deus. Talvez a gente não fala, talvez nós não escutamos muitas vozes, mas esses motins acontecem no silêncio do nosso coração, o qual nós tentamos nos rebelar contra o Senhor. E continua o versículo a dizer que os príncipes e os reis dessa terra. Aqui, para o nosso contexto, estes príncipes e reis são, na verdade, as nossas vontades que sentam nos tronos da nossa vida. São os meus prazeres, aquilo que eu tenho vontade de fazer. Por vezes, nós queremos viver uma vida achando que nós somos livres, mas na verdade nós caímos numa libertinagem, porque eu dou lugar do trono da minha vida ao prazer da minha carne. E então eu começo a viver numa libertinagem, achando que eu sou livre, mas eu me torno escravo do diabo, escravo do pecado. Pois é isso que a Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22, que outrora nós éramos escravos do pecado e agora nos tornamos escravos de Cristo Jesus. Em Isaías 53, versículo 6, a palavra de Deus diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E no versículo 3, a palavra diz: rompamos os laços e sacudamos de nós as suas cordas. Este é o resultado de quando nós rebelamos contra o Senhor. De quando nós achamos que a nossa vontade ele prevalece a de Deus. Sabe o que isso significa? Rompamos de nós os nossos laços e deixamos de ter as algemas, em outras traduções vai trazer assim. Isso significa que no momento em que eu dou lugar ao prazer, a minha carne, as leis do Senhor para mim são como amarras. A vontade de Deus para mim é como se fosse algemas, porque eu não posso fazer nada. É por isso que muita gente acha que quando se converter, vai ter que deixar de fazer muita coisa. Porque essa pessoa ainda não entendeu que o deixar de fazer, na verdade, é ser livre. E então nós vamos vivendo uma vida tentando fugir das amarras de Deus, que é sermos obedientes à sua palavra. E nós vamos vivendo uma vida. E aí é que entra uma grande incoerência.
Porque a gente passa uma vida inteira tentando ser independente, autossuficiente do Senhor, fugindo das suas amarras, mas da mesma forma com medo do diabo, da opressão demoníaca, daquilo que o inferno pode fazer com as nossas vidas, mas eu continuo pecando contra Deus. Eu continuo vivendo a minha vida numa libertinagem. Mas no fim, eu desejo que as promessas do Senhor sejam cumpridas na minha vida. Eu desejo que a vontade de Deus seja prevalecida sobre mim, enquanto eu vou ferindo a santidade do Senhor. Em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus diz: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Infelizmente, irmãos, muitas das vezes essa é a nossa realidade. Nós queremos viver uma vida o qual eu acho o que é certo para mim. E eu não vejo que quando eu tomo este lugar no meu coração de que eu vou fazer a minha vontade e não a de Deus, porque a vontade de Deus me prende, eu estou fazendo como esses homens que Jeremias está a dizer. Eu estou criando cisternas rotas, o qual as águas não param, o qual não retém as águas. Eu troco o manancial de águas vivas para cisternas rotas. Sabe, irmãos, e nesses pequenos 3 versículos deste salmo, eu consigo enxergar a obstinação do coração humano. Do quão falho nós somos. Do quão o nosso coração é desprezível e se rebela contra o Senhor. No momento em que nós deixamos a vontade dele de lado e queremos fazer a nossa. Nos versículos adiante, versículos 4 ao 6, a palavra de Deus diz: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar no seu furor. Os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. E nesses versículos nós podemos ver a reação de Deus enquanto ao motim criado. A palavra de Deus diz que Deus ri perante a rebelião dos homens. Sabe, e essa risada, neste contexto, não é uma risada somente de sarcasmo ou de ironia, mas é uma risada de autocontrole. É uma risada de que o Senhor sabe quem Ele é. Por mais que nós, homens, não saibamos quem o Senhor é, Ele sabe que sobre Ele está todo o controle. Então os homens podem se rebelar, se amotinar, imaginar coisas vãs em seu coração. Mas Deus sabe que Ele é que tem tudo na palma das suas mãos. E mais à frente, quando nós vemos que Deus diz: o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Sabe, o nosso Deus, Ele tem tanto autocontrole, porque quando acontece alguma coisa ruim, seja guerra, seja um problema na sua vida, um problema financeiro, um problema familiar no seu casamento, Deus, Ele não precisa de marcar uma reunião com todos os anjos, chamando Miguel, Gabriel e etc., para tentar resolver seu problema. Ele tem tudo sob controle. Tudo está nas mãos daquele que é o Criador de todas as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa. Espero que o Espírito Santo grave isso no seu coração. Diante de todo o barulho do inferno, ou de toda a arrogância humana, isso para os ouvidos de Deus é como o zumbido de uma mosca em um grande vendaval. Não faz diferença nenhuma. Porque Ele é soberano sobre tudo, sobre todos, e tudo está colocado debaixo dos seus pés.
A palavra de Deus diz em Isaías 40, versículo 22: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele que estende os céus como cortina e os desenrola desenrola como tenda para neles habitar. E mesmo assim, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas, eu não paro de pecar contra Ele. Eu não paro de ferir a sua santidade. Ou então, eu ainda coloco culpa no diabo. A dizer que muitas das vezes que quando eu peco, é o diabo que tem culpa. Que quando há uma opressão, é o diabo que quer me ferir. Mas na minha mente nunca entra que eu sou culpado. Porque em Jó, no capítulo 1, no versículo 12, a palavra de Deus diz: Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenderás a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, o diabo vai até onde Deus deixar. Se alguma coisa se passa na sua vida que você entende, ou sente, ou sabe que é opressão demoníaca, primeiro, Deus deixou e você deu lugar para isso. Não tem outra resposta. E essa é a soberania do nosso Deus. Lutero, ele traz uma analogia muito engraçada. Ele diz que o diabo é como um cão que está seguro por uma coleira invisível. Sabe, irmãos, e muitas das vezes quando nós pensamos e pecamos contra a santidade do Senhor, e mesmo assim continuar com medo do diabo, nós estamos diminuindo o nosso Salvador. Estamos a dizer que o nosso Deus é menor do que Ele. É como ter medo do carrasco e não ter medo do juiz. Mas o carrasco só vai executar aquilo que o juiz mandar. Por isso que há a nossa inversão de medo, ou inversão de valores. E no versículo 6, a palavra de Deus diz: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E aqui entra o porquê que esse salmo é considerado um salmo messiânico, porque ele fala de Jesus. Quando diz, eu constituí o meu rei sobre o monte santo de Sião, ele está falando do Filho, Jesus Cristo. E aqui ele coloca Jesus não como um menino, não como o príncipe da paz, mas um rei que veio executar um decreto. E neste dia, quando nós celebramos a Santa Ceia, nós não devemos celebrar somente a graça que nos alcança e nos salva, mas também celebrar que há um justo juiz. Que haverá uma justiça a ser cumprida. E Jesus é este que cumprirá a justiça. Jesus vai dizer num dos seus evangelhos: eu não vim para trazer paz, mas a espada. Pois haverá divisões, filhos se voltarão contra os pais, e por diante. Porque nós os seguiremos. E não somente isso, Jesus, colocado como rei, nos traz segurança. Nos traz a certeza que há um justo rei reinando sobre as nossas vidas. E que nele podemos confiar, porque nele está o amor do Pai. Ele é a revelação do amor de Deus, mas também do seu juízo. E muitas das vezes nós continuamos temendo ao diabo e desobedecendo a Deus. Nos versículos diante, nos versículos de 7 ao 9, a
palavra de Deus diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. E aqui a palavra de Deus vai nos dizer aquilo que Jesus veio fazer como decreto. A primeira coisa, Deus o institui, o coloca como rei. A segunda, Ele dá a Jesus tudo o que há neste mundo. Todas as possessões, todas as extremidades dessa terra. Paulo vai escrever à igreja de Éfeso, no capítulo 2, que todas as coisas estão debaixo dos pés do Cristo ressurreto. Essa todas, do grego, significa tudo, por completo. Não somente a criação, mas eu e você somos entregues na mão desse rei. E não somente isso, mas em Apocalipse dirá que Jesus regerá as nações com vara de ferro. Meus irmãos, eu não sei se você está conseguindo entender aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas a nossa mente e o nosso coração deve temer ao Senhor mais do que as forças do inferno. Nas mãos de Jesus está o juízo de Deus. Nas mãos de Jesus está o meu e o seu destino. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas se você acredita em Deus ou não aqui nessa tarde, deixa eu te dizer uma coisa. No fim, a palavra de Deus diz: todo olho verá e todo joelho se dobrará que Ele é o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: ou o seu joelho dobrará em adoração, ou se dobrará em juízo. Haverá duas possibilidades: ou você viverá eternamente no céu com o Senhor, ou você viverá eternamente no inferno com o diabo. Mas não digo isso para tentar te convencer alguma coisa, mas é o que a palavra de Deus diz. E a minha oração nessa tarde é que o Espírito Santo te convença, não aquilo que eu fale. Porque essa é a palavra do nosso Deus. O justo juiz, o Filho do homem. O príncipe da paz, o nosso conselheiro, Deus forte. Emanuel. Ele é e sempre será. Em Filipenses, capítulo 2, dos versículos de 9 ao 11, a palavra de Deus diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o restante deste salmo, ele continua a dizer que com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. E agora, eu gostaria que vocês imaginassem que aqui do meu lado tivesse um vaso de barro, um vaso de oleiro, do meu tamanho. Conseguem imaginar? Imaginem que esse vaso são 2 de mim, com uma grossura, se calhar, da minha perna. Quando nós olhamos para esse vaso, algumas coisas passam na nossa cabeça. Primeiro, que o vaso é pesado. Segundo, o vaso é bonito. E nós até pensamos, o vaso é muito rijo. Porque desse tamanho, desse peso, dessa grossura, deve aguentar muita pancada. Mas e se nós pegássemos uma barra de ferro maciça e batesse
contra esse vaso, o que aconteceria? Viraria pó. Em segundos ele viraria pó. E esse é o nosso estado, quando nós nos rebelamos contra o Senhor. Nós somos esse vaso, o qual, quando nós pecamos e procuramos uma autossuficiência de Deus, nós até achamos que somos muito bonitos. A gente está em pé, eu ainda não caí. Então aquilo que dizem sobre a palavra do juízo do pecado, se calhar até que não é bem assim. Porque eu estou aqui de pé, eu ainda estou rijo. E este é o engano que o pecado nos traz. Porque vivendo assim, ferindo a santidade do nosso Deus, nós vamos vivendo como esses vasos, em pé, bonitos, rijos, mas de encontro a esse contato com essa vara de ferro que regerá as nações. E no fim de tudo, talvez nós só viremos pó. Mas este é o decreto de Jesus enquanto rei. E a palavra de Deus nos diz, em Hebreus, capítulo 10, versículo 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe, irmãos, nesse domingo de Santa Ceia é o dia que nós devemos lembrar quem Jesus é. E aquilo que Ele fez e cumpriu enquanto homem, enquanto Messias, enquanto Filho de Deus. Nós devemos celebrar, e a palavra de Deus diz que nós devemos ceiar até que Ele volte. A minha pergunta é, você deseja mesmo que Ele volte? A minha pergunta para você nessa tarde é, se Ele voltar, como você vai o estar esperando? Será que toda vez que o pão que você come é simbolismo do corpo que sofreu pelos seus pecados, você compreende aquilo que você está fazendo? O pão que simboliza o corpo do Messias que foi entregue por mim e por ti. O corpo de Jesus que foi chutado, morto, apedrejado, levou sobre si uma cruz, sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, foi cuspido. Jesus é aquele que desceu no último degrau da dignidade humana, morrendo da morte mais vergonhosa que podia se existir naquele dia, naquela altura. Você entende que quando você toma esse pequeno cálice em simbolismo do sangue da nova e eterna aliança, o sangue que comprou do pecado eu e você, o sangue daquele que nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Toda vez que você bebe esse cálice, é esse mesmo sentimento que você sente? Até que Ele venha. Até que Ele venha. E aqui, esse Jesus não nos é apresentado como um Deus de amor, misericórdia. E sabe por quê? Porque no momento em que Jesus sai do ventre da Virgem Maria, naquele momento, era o momento em que Ele cumpriria. Os 33 anos que Jesus passou nesta terra, foi o momento em qual Ele nos deu o Evangelho. Ele nos entregou a graça de Deus para o qual nós nos arrependêssemos e crêssemos que Ele é aquele que virá. Mas aqui o que o texto diz, já não é isso. Mas sim na sua gloriosa vinda, o qual Ele não virá apresentando misericórdia, mas o justo juízo. A minha pergunta novamente é, você deseja mesmo que o Senhor venha?
Porque é isso que nós celebramos nesse domingo de Santa Ceia. Que Ele venha e nós vamos com Ele. E a palavra de Deus, nos restantes versículos, a palavra de Deus diz, dos versículos de 10 ao 12: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E aqui nós podemos ver como o tom do texto muda. Porque apesar de o decreto ser dado ao rei, que é Jesus, na sua vinda gloriosa, o tom do texto agora muda. Porque este será o juízo, mas não é a vontade de Deus. A palavra vai nos dizer que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. E atenção, irmãos, nós não cremos na teologia universalista, nem acreditamos como os adventistas acreditam, que no fim de todas as coisas, todo o pecado será colocado no diabo e ele será levado ao inferno. Isso é como se nós estivéssemos a dizer que o diabo é corredentor com Cristo. Isso é uma heresia. Mas o que aqui está escrito é o seguinte: não é da vontade de Deus. Não quer dizer que não vá acontecer. A Bíblia vai nos dizer em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11: Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Nestes textos, o Senhor nos indica, nos dá um caminho a sermos prudentes, que nós nos deixemos nos advertir, porque é da vontade de Deus que nós sejamos salvos. É da vontade de Deus que nós convertamos plenamente no Senhor. De que nós o tenhamos como único Deus. Que na nossa vida, os tronos da nossa vida, não cabe outro a não ser Cristo Jesus, a qual foi entregue todos os reinos dessa terra. Todas as extremidades e todas as possessões, tudo que existe e anda, pertence a Jesus, o nosso Rei. Amém? E aqui, o salmista, ele nos indica dois sentimentos para aqueles que creem em Jesus. Para aqueles que querem verdadeiramente ser discípulos de Cristo. Ele nos diz que nós devemos temer com tremor e alegrar-nos. E a minha pergunta para você: você sabe realmente o que é temor? O que é temer a Deus? Muitas das vezes a gente tenta colocar essa palavra temor como se fosse um profundo respeito. Muitas das vezes é o que aparece nos dicionários. Mas eu vou tentar ilustrar para todos aqui o que é o temor. Imaginem vocês num lugar com a vista mais linda que vocês já viram. Talvez uma praia, uma cachoeira, muitas árvores, flores, pássaros, todo mundo em perfeita harmonia naquele momento. Só que você está a ver aquela vista de um penhasco. A vista é linda, maravilhosa, mas você respeita até onde você pode ir. Temer a Deus é olhar a beleza da sua santidade, mas respeitá-lo profundamente, porque eu sei qual será o meu fim. Obedecer
à risca o Senhor e contemplar a beleza da sua santidade. A alegria que nos é proposta, muitas das vezes nós achamos ou temos na nossa mente a definição de alegria como se fosse excesso de felicidade. Só que felicidade é um momento, alegria é um estado. Da mesma forma como nós aprendemos o que é o estado líquido e o gasoso, a alegria é um estado. Nós somos alegres ou nós estamos felizes. E quando os textos da Bíblia vêm nos dizer para nós nos alegrarmos, sermos alegres no Senhor, Ele não está pedindo para que nós estejamos felizes no Senhor. A Bíblia não está dizendo o seguinte: olha, quando você tiver um mau momento, sorri. Não, se alegrem. Sejam alegres no Senhor. Porque Ele é o justo juiz. Ele é aquele que todas as coisas funcionam em ordem e simetria. É por Ele e para Ele que todas as coisas foram criadas. Então se alegrem no Senhor. Porque Ele cumpriu todas as coisas. Jesus, quando Ele esteve nessa terra, mesmo de frente ao Calvário, Ele nunca deu um passo para trás. Jesus, Ele nunca voltou atrás daquilo que Ele veio fazer. Muito pelo contrário, toda a sua caminhada, principalmente nos últimos versículos de todos os evangelhos, todos os capítulos, os últimos capítulos de todos os evangelhos, Jesus prepara os discípulos que Ele deveria ir. Jesus, Ele levou sobre si o castigo que era meu e seu. Jesus foi derramado sobre Ele a ira de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que aprouve a Deus esmagá-lo. Foi da vontade de Deus, foi com prazer que Deus o esmagou. E muitas das vezes nós lemos esse texto, ou vemos essa passagem, ou vemos alguma cena desse filme, da Paixão de Cristo, ou até mesmo do serial do The Chosen, e por vezes até um sentimento cai sobre nós do tipo: por que foi assim? Por que Deus teve que fazer Jesus sofrer tanto? Por que Jesus foi humilhado? Jesus foi humilhado na última ceia, foi levado, foi humilhado, foi para a casa de Caifás, foi humilhado, foi entregue ao Império Romano, foi humilhado. No fim de tudo, o governante, representante do Império Romano, Pôncio Pilatos, lavou as suas mãos, o povo decidiu aquilo que ia acontecer com Jesus. Jesus foi entregue no lugar de Barrabás, foi caminhando para a cruz, num caminho em que muitos historiadores dizem que Jesus caminhou toda aquela parte nu. Chegando lá, os dois que estavam crucificados zombaram dele. No fim, um reconheceu. Não tinha somente 3 pessoas ali com ele, o resto, todos os discípulos foram embora. Aquele, o qual recebeu a mensagem de que a pedra, que seria a igreja, Pedro, o negou 3 vezes. Foi esse Jesus. Foi sobre Ele que recaiu tudo isso, para que hoje eu e você tivéssemos acesso ao Pai, tivéssemos acesso ao perdão de Deus, e outra, temos acesso ao arrependimento verdadeiro. É por isso que a Bíblia nos diz para nos alegrarmos no Senhor. Não é um sentimento, é um estado. E a palavra de Deus diz em Provérbios 14, 26: no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. No versículo 12, a palavra de Deus nos traz uma reflexão muito profunda,
E não poderia ser de maneira diferente daquilo que nós vamos fazer hoje, enquanto corpo da Santa Ceia. O versículo 12 diz: beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E aqui a Bíblia diz: beijai o filho. Neste contexto, o beijar o filho não era somente dar um beijo como Judas deu. Aqui beijar o filho é de beijar uma majestade. Lembra, no decorrer do texto, que Deus o instituiu como rei sobre todas as extremidades da terra e todas as possessões? Então beijar o filho aqui não é somente beijar Jesus como Judas Iscariotes, ou como muitas das vezes eu e você fazemos. Dizemos ao Senhor que o amamos, mas o trocamos por 30 moedas de prata. Dizemos a Deus que estamos ali, viveremos o Evangelho, amaremos Ele até o último dia das nossas vidas, mas eu troco Jesus pelo meu prazer. Eu troco Jesus por um momento, eu troco Jesus por um vício, mas mesmo assim eu o beijo e digo que Ele é meu amigo, que eu o amo, que eu estarei com Ele. Mas o beijar o filho aqui está falando a respeito de uma autoridade. Era quando os seus súditos vinham falar com o rei, eles beijavam a sua mão. Ou, em ato de reconciliação, beijavam os seus pés. Aqui, o Salmo 2 nos indica beijar o filho como se prostrem ao filho e beijem seus pés. É um ato de arrependimento ao Senhor, pelo justo juiz que Ele é. É um ato em qual nos é dado a graça de nos arrependermos. Eu não sei se vocês entendem a graça que é ter o arrependimento. Meus irmãos, é uma graça, uma misericórdia do Senhor nós nos podermos nos arrepender. Porque senão era muito simples, o juízo já tinha que ter vindo. Lembra quando Deus mandou o dilúvio em Noé? E se Deus não poupasse Noé? A Bíblia diz que Noé era justo, mas que não diz que ele não era pecador. Há uma graça no arrependimento. O convite que o Senhor nos traz nesse salmo é: beijem o filho, se arrependam ao Senhor. Se prostrem a Deus e dizem assim: Deus, eu sou um vaso de barro e eu necessito de Ti. Eu sei que muitas das vezes, Deus, eu sou como um vaso bonito, imponente, pareço até rijo, mas eu sou feito de barro, que quando o Senhor reger as nações com vara de ferro, eu serei despedaçado. E hoje, Jesus, eu decido hoje me ajoelhar e me prostrar ao Senhor. Sabe, irmãos, porque somente aí nós viveremos o que o último versículo nos diz, de que bem-aventurado os que nele se refugiam. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? E aqui entra o resumo desse salmo, a lógica graciosa do Evangelho. De que eu e você, nós éramos inimigos de Deus. Nós tínhamos o nosso coração obstinado, criávamos motins contra o Senhor, nos rebelávamos contra Ele, a fim de fugir da sua vontade, nos tornando escravos do pecado. Mas quando o justo juiz vem, me entrega a graça do arrependimento, e os meus olhos são abertos, eu consigo entender que o único lugar de refúgio da ira divina é estando em